Muito bem. Tudo começa com as regras do nosso jogo, que lerei agora em voz alta e peço vossa atenção, ok? E vocês vão entender as pontuações depois. Então, primeiro mandamento, primeira regra. Lerás com intenção os livros do ano. E aqui eu já faço uma primeira intervenção. Se você até ontem à noite não esteve no nosso grupo do WhatsApp, você já furou a primeira regra, porque você não concluiu a leitura do livro, não acessou o QR Code na última página e não conseguiu entrar no grupo de WhatsApp que já existia desde a última semana. Seguimos aqui com o nosso segundo mandamento. Ouvirás todas as músicas no momento indicado. Elas dialogam com os livros, expandem a compreensão e evidenciam os sentimentos que ali podem estar contidos. Então não deixem de ouvir as músicas. Isso não é um clube de leitura, isso é um clube cultural. A gente quer trabalhar todas as frentes culturais possíveis junto do livro. 3. Consumirás todos os alimentos que lhe forem ofertados, desde que estes não te levem a óbito moral ou físico. Lê-se. Tenha atenção a cada ingrediente do quitute afetivo. Caso você tenha qualquer distúrbio gastrointestinal, intolerância fisiológica ou opção de dieta não irrestrita. Perfeito? Muito cuidado. Tem coisas que pessoas não podem comer. 4. Participarás da integralidade dos encontros virtuais e debaterás exaustivamente, como até tentou fazer Marcelo agora, com os coleguinhas leitores de forma cordial. 5. Não se cobrarás por não entender tudo o que é escrito, quer seja numa carta de apresentação, quer seja num livro a ser lido. 6. Dedicarás tempo à leitura dos textos de apoio e dos poemas sugeridos com cada livro. Eles enriquecem o repertório e despertam a percepção sensitiva. 7. Esse é muito importante. Cobiçarás o próximo livro. Por favor, façam isso. 8. Não blefarás. Talvez só um pouquinho, vez ou outra. 9. Torcerás pela vacina e pela imunidade coletiva e não terás receio de converter-se em qualquer réptil ao tomá-la. E o último mandamento. Estarás aberto para rever seus preceitos morais e pontos de vista. Todos os livros, a cartilha que vocês receberam tem QR Code. Então, sempre vocês acessem isso e vejam o que está lá contido. Perfeito. Vocês também receberam um dado, certo? Um dado. Um pino de jogo, daqueles que... Dá para ver, né? O nosso pino de jogo. E um adesivo. Seguinte, todos receberam essa caixa de baralho, a nossa caixa de baralho do Kala, com 4 cartas, certo? Se vocês notaram, essas 4 cartas somam quanto? Matemática 21. simples. Muito bem, muito bem, muito bem. Com certeza, acho que foi a Cássia que falou, ou a Hilda. A Hilda. Foi a Hilda. A Hilda com certeza está com uma calculadora na mão e fez a conta rapidamente usando a calculadora. Mas obrigado, Hilda. E vocês já notaram que a gente tem enviado cartas para vocês, para que vocês completem este baralho. Então, até o final do ano, vocês terão um baralho completo do Kala. Beleza? Muito bem, muito bem. Oi, Hugo. Eu queria pontuar que eu achei que as cartas faziam referência ao aniversário. Porque, curiosamente, são os dias do é o dia do meu aniversário, exatamente. Mas você sabe que o Marcelo falou de ambiguidade, a gente gosta muito de usar isso. E você não acredita se eu te falar que a gente pensou nisso. A gente colocou as cartas para somar em 21 e para serem o dia do seu aniversário. Obrigado. Imagina, a gente gosta de fazer isso. Deixa eu tentar silenciar geral aqui de novo. Pronto. Muito bem. Então, este foi o primeiro envio. O nosso segundo envio do ano foi um manual de instruções, também timbrado. Agora a gente vai usar, comprou, vamos usar esse negócio o ano inteiro. Aqui, o timbre. Esse é um manual que ele antevia, que ele trazia um pouco do que viria pela frente com a nossa cartilha. Então, se vocês puderam ver e ler aqui, tanto lá na nossa carta inicial, que falava do dia 25/3,
quanto nesse manual, a gente falava de hoje, do 25/3 às 20 horas, que tudo começaria. Então, aqui era para vocês entenderem o que conteria cada livro, o que viria de apoio de cada livro. Então, como vocês podem ver aí, junto na mão de vocês, a gente tem sempre o autor, tem sempre o livro, tem um texto de apoio, que pode ser uma frase, um texto pequeno, um texto grande. Tem um poema, ou dois, às vezes. E tem duas músicas, sempre, obrigatoriamente e no mínimo. Essas duas músicas, elas vão ter QR Codes nas páginas do livro que vocês receberam. E acho que vocês já viram isso. Uma música sempre abre o livro, outra música fecha o livro. Podem existir mais músicas ou mais conteúdos dentro dos livros. Não necessariamente essas músicas vão ter a letra para vocês na cartilha, porque elas são músicas de apoio, são músicas complementares, que às vezes fazem sentido com o livro. Então, não deixem sempre de escanear os QR Codes. Finalmente, junto de cada livro, e não na cartilha de vocês, vocês recebem 4 informações, um papelzinho dobrado que eu já vou mostrar. Um é o que está em jogo. Então, no caso deste nosso primeiro não livro, o que estava em jogo, ou o que está em jogo, é a política. E aí digo aqui que, obviamente, eu sei que é um tema delicado, eu sei que tem gente que não gosta, que evita, mas a política é basicamente tudo, é o nosso convívio, somos civis, somos políticos, então a gente precisa necessariamente falar de política. Não de forma chata e polarizada, mas a gente pode atacar um ou outro governante que a gente queira, não tem problema, um pouquinho. Além da política em jogo ou do que estiver em jogo, a gente também tem a carta da rodada. E neste primeiro caso, vocês receberam o nosso Coringa, certo? Todo mundo recebeu o nosso Coringa. Nosso Coringa é a cuca, é um jacaré, é uma espécie de réptil. Além da carta de baralho, vocês também têm um jogo que a gente faz referência com o livro. Aqui no início era o Ligue os Pontos, e a gente trazia aqui para vocês um teste inicial de dificuldade intermediária, né? Para que você ligasse os pontos 1 e 2. Acho que 2 pessoas me mandaram fotos dos pontos 1 e 2, e curiosamente, as pessoas ligaram os pontos 1 e 2 com uma reta. Eu achei que teria gente que ia fazer um círculo, arriscar a página toda e fazer o ponto 2. Mas, enfim, essas pessoas ganharam pontos também. E, finalmente, a gente traz sempre uma questão ou algumas questões para que a gente enriqueça o debate aqui nesse ambiente e guie um pouco mais, para que não fique simplesmente uma troca sem norte. Vocês receberam este livretinho. Que é um livretinho curto, ele é quase um não livro, como dissemos, e ele acompanha uma carta do Coringa, que a nossa cuca, o nosso Coringa, foi a primeira cobaia da vacina que a gente compartilhou com vocês. Eu não tenho a vacina aqui, eu acho que o Lê tem uma fácil aí, Lê. Mostra aí, acho que todo mundo recebeu, mas temos lá a vacina. Espero que vocês tenham... Olha lá, obrigado, o Júlio também mostrou. Espero que vocês tenham degustado a nossa vacina e que estejam já imunes a tudo isso. Noto, pelos vídeos abertos aqui, que não temos nenhuma pessoa em tom esverdeado ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que realmente o efeito adverso aconteceu somente no nosso Coringa. Muito bem. Por que esse livrinho, né? Porque estamos em um momento, queiram ou não, profundamente político. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente vai falar um pouquinho mais desse livrinho já, mas obviamente ele traz uma forte ironia e é um manual às avessas, assim como a gente vem fazendo com nossa comunicação também desde o começo, que é falar as coisas sem falar, ou enrolar vocês, ou tergiversar, ou ser ambíguo sem querer, não é? Muito bem. Seguindo, hoje ou ontem, vocês receberam de fato o nosso primeiro envio. Então, hoje ou ontem, que de fato inicia o Cala 2021. Entendam que a gente funciona por temporada, que é mais ou menos como Game of Thrones. Então, essa demora para iniciar faz parte. Lembra quando o programa do Jô acabava lá em novembro, dezembro e voltava só em abril, em maio? É a mesma coisa. A gente faz isso porque tem todo um tempo de preparação, de preparo das coisas. Vocês notaram que
tem bastante coisa que a gente vai enviando, então isso demanda algum esforço. Mas, enfim, hoje vocês receberam neste papelzinho de embrulho aqui, certo? Que é o nosso padrão do ano. Então, todos os livros vêm nesse papel, salvo um ou outro que a gente não queira mandar nesse papel, que é o nosso caça-palavras. Vocês receberam um livro, que é o nosso primeiro livro, e a nossa cartilha. E nesse ano não é uma cartilha, é um livro, certo? Muito bem. Nosso primeiro livro do ano é Não Aceite Caramelos de Estranhos. É um livro pouco conhecido, mas eu já vi gente aqui no clube que já leu, pelo menos uma pessoa, que acho que, se não me engano, é a Ana Cláudia. Temos duas Ana Cláudia. Olha lá, a Ana Cláudia aqui. Ó. Eu já li. Que talvez a Ana até possa falar depois, mas que é um livrinho extremamente incômodo. Deliciosamente incômodo. Já no primeiro conto, ele já é muito chatinho de engolir. E eu acho maravilhoso. E é por isso que ele começa o nosso ano. Certo? Falaremos mais dele. Mas vamos, agora sim, à nossa cartilha de 2021. Como eu disse, o tema muda e a comunicação muda completamente. Então, já começando pela capa, vocês notaram que ela é bastante diferente do ano anterior. E eu não vou conseguir mostrar no detalhe, mas eu imagino que todos vocês estejam com as suas cartilhas ou com os materiais por aí. E se vocês abrirem a cartilha de vocês, na capa interna da cartilha, nós temos um tabuleiro de jogo, certo? Alguém, por acaso, não encontrou esse tabuleiro? Que bom. Neste tabuleiro, nós temos 120 casinhas a serem andadas. Então, quando eu me refiro aos pontos, são os pontos que vocês vão caminhar nesse tabuleiro. E notem bem, sou um ditador fascista. Então, a qualquer momento, eu posso atribuir ou retirar pontos de todos vocês. Assim é que é. Certo? Muito bem. Usem o seu peão ou pino enviado lá atrás para percorrer aqui no tabuleiro. Certo? Se vocês notarem ali, bem perto da casinha 1, tem um senhor militar fazendo um churrasco. Vocês conseguem perceber ali na casinha 1? Esse senhor militar fazendo churrasco é uma homenagem que a gente quis fazer a Mussolini. Então, este que aí está é Mussolini com vocês fazendo um churrasco. Ele é o famoso tiozão do churrasco. Aquele da piada ruim, aquele da piada preconceituosa, aquele da piada antiquada, aquele que já está tão demodé e tão fora de moda e que a gente vê em tanto país como o Brasil por aí hoje em dia, não é? Muito bem, então este é o nosso representante, inclusive nosso personagem que acompanha nosso livro 0, Instruções para se tornar um fascista. Muito bem, ao longo deste tabuleiro, vocês têm aí algumas dicas de potenciais referências aos livros que serão lidos. Na minha análise, na minha leitura aqui, seria muito difícil descobrir, com essas referências, quais livros serão lidos. E, obviamente, isso é intencional. Do lado desse tabuleiro, vocês têm 30 tarefas, certo? Vocês lembram que lá naquele questionário que a gente mandou em fevereiro, a gente tinha uma pergunta no final do questionário que falava assim: qual é o seu palpite para o valor equivalente a 2/3 da média de números palpitados? Muito bem, nós já temos esse resultado e em breve comunicaremos, mas ainda não. Não hoje, quando eu quiser. Isso é tão gostoso. O poder é engraçado, porque ele nos fascina. E é muito gostoso exercê-lo. É por isso que essa galera na política fica louca. Mas eu vou comunicar e vocês contabilizem os seus pontos por aí. Enfim, a gente tem aqui uma série de tarefas para que vocês cumpram. Várias delas, obviamente, estão inclusas ao longo do nosso andamento do ano. Algumas não pertencem a um andamento do ano. Por exemplo, se você não usa máscara, você vai perder um ponto. Ah, mas eu já vacinei. Não importa, você use a maldita máscara, tá bom? Muito bem. Temos lá pontuação e temos pontuação máxima, certo?
essa pontuação máxima é pelo seguinte, não vale se ouvir 70 vezes a música e andar 70 casas, tá bom? Então, ouviu a música uma vez, acabou, pode andar uma casinha. São 22 pontos no máximo, porque serão 22 músicas de início e fim de cada livro. Perfeito? Então, onde tem pontuação máxima aí, notem que vocês estão restritos, tá bom? Muito bem. Virando as páginas aí, eu não vou passar todas as páginas, obviamente façam as suas descobertas, explorem a sua cartilha. Eu vou nas partes que são importantes aqui para a gente esclarecer para todos. Então, a segunda parte bastante importante dessa cartilha é esta tabelinha de pontos. Aqui está, certo? Todo mundo recebeu uma tabela de pontos. Essa tabela de pontos também contém 120 casas. E eu imaginei que vocês não fossem deixar essa cartilha aberta na escrivaninha de vocês com o pino parado na casa que vocês estivessem. Então aqui é para vocês preencherem com lápis quais os pontos que vocês ganharam e perderam. Por isso, façam a lápis, porque vocês podem apagar. Ou vocês podem ser inventivos e pensarem em como controlar esses pontos. Outra coisa, assim como eu falei no nosso manual inicial, lembra dos ligue os pontos 1 e 2? Muito bem. Aqui também vocês podem ser criativos. Vocês não precisam preencher na ordem. Pode brincar de Tetris, pode brincar de batalha naval com outro amiguinho que está lendo, tá bom? Então pode ir fazendo o que vocês acharem que deve. Mas acho que a criatividade vale aqui, tá bom? E aqui temos o nosso anúncio do nosso prêmio, que será concedido apenas ao primeiro lugar. Então, ao final desse ano, a pessoa que chegar primeiro, ou que acumular mais pontos, ou que estourar o tabuleiro, a gente continua contando, vai receber um prêmio que ela mesma escolherá. Esse prêmio são duas opções básicas, mas inclusive a escolha do prêmio tem uma pontuação atribuída. E eu acho que essa é a parte mais complexa. Eu vou tentar explicar para vocês muito claramente. Vejam só, os dois prêmios possíveis para o ganhador são ou um Kindle, já que estamos falando de leitura, certo? Então, o ganhador ganha um Kindle, ou uma bolsa ou uma inscrição completamente paga pelo Azul Limão Alado em qualquer clube de leitura à sua escolha. Mas, se você escolher o Kindle, ou se você escolher qualquer clube de leitura que não seja o Cala, você perde automaticamente 2.050 pontos e retrocede no tabuleiro até o início. E o segundo colocado passa a ganhar o prêmio, até que a gente consiga, de fato, premiar alguém com uma inscrição no Cala 2022. Perfeito? Acho que ficou claro. É uma regra justa que a gente criou, tá? Então, fica a critério de você escolher o Kindle, uma inscrição em qualquer clube de leitura, e aí a gente atribui esse prêmio para vocês. Beleza? Seguindo aqui, então, na nossa cartilha, vocês vão chegar aí nas páginas de estatísticas, de agenda. A agenda é uma parte muito, muito importante. Estamos nessa página aqui, certo? Primeiro, notem, o encontros sempre, eu não consigo, sempre às 20 horas, tá aqui, ó. Sempre às 20 horas. Somos em dois grupos. Um grupo Brasil, que contém mineiros, cariocas, paulistas, pessoas do Sul e assim por diante, que funciona às quartas-feiras. E para paulistas exclusivamente às quintas, porque queira a AstraZeneca, a Janssen, a todo mundo que a gente seja vacinado e possa ter os maravilhosos encontros presenciais em locais que também conversam com os livros. Aqui, então, gente, hoje, exclusivamente, todas as pessoas, todos os dois grupos estão no mesmo dia, na quinta-feira. Mas a partir do próximo encontro, isso aqui estará dividido. Teremos quarta e quinta. Então, a galera que é do grupo de quarta terá 20 dias para ler Não Aceite Caramelo de Estranhos. E quem é do grupo de quinta terá 21 dias, perfeito? O nosso último encontro, lá no dia 11 de novembro, que curiosamente soma 22, o número do ano que vem, também será um encontro coletivo. Tomara, de novo, que a gente consiga um encontro presencial e, obviamente, quem não estiver em São Paulo, isso é transmitido
por streaming e tudo mais. Hoje a gente não está transmitindo por streaming porque a gente decidiu gravar o material aqui, cortar e subir no YouTube depois. Mas todos os próximos encontros vão ter webinars. Então, além de estarem aqui, eles vão estar ao vivo no nosso canal do YouTube e vão ficar salvos para a posteridade. Hoje não, porque a gente queria cortar o material. Beleza? Então, aqui está a agenda com data a data do encontro, com os horários de cada um de vocês. Estatísticas. Aqui eu quero ler, a gente sempre coloca isso nas cartilhas anuais, e eu acho que aqui são dados assustadores. Então, este ano, leremos 2.064 páginas, 61.920 linhas, mais de 623 mil palavras, mais de 4 milhões de caracteres. Eu juro por Deus que eu fiz essas contas. Eu contei letra a letra, uma a uma, para colocar aqui para vocês. Uma a uma. É um negócio cansativo, mas eu queria fazer. São mais de 68 horas. A Joana está assim, tipo, o quê? Você contou? Não acredito. Mas não, eu não contei, eu fiz uma conta. 68 horas de leitura. Se vocês dedicarem 5% do tempo livre de vocês. Então, esquece o trabalho. Todo mundo trabalha lá, tal, tem as atividades do dia. Tira isso. Pega só dias à noite, dias de manhã, finais de semana. 5% desse tempo. Se você ler 5% do seu tempo livre, você consegue concluir todos os livros do ano. Tá bom? Em contrapartida, no nosso Brasil, são 12 milhões de analfabetos. São 38 milhões de analfabetos funcionais. 44% da população não lê. 30% nunca pôde ou nunca quis comprar um livro. E a média de leitura do brasileiro é de 2 livros por ano. E para mim isso é muito chocante. Então lembrem disso e dediquem 5% do tempo de vocês. Tá bom? Muito bem, todo baralho tem 2 cartas de coringa. Então, uma delas veio lá atrás e outra veio afixada, não colada, afixada, no miolo deste livreto. Eu não sei se todos removeram, mas aqui está a prova de que este coringa foi vacinado. Então, vocês podem remover essa carta e reencaixá-la, caso vocês queiram. E notem aqui a evidência de que este coringa foi vacinado atrás da carta. Ok? Muito bem. Ao lado do coringa, temos mais 2 cartas. Eu não sei se vocês removeram também, mas aparece um as de espadas. E aparece atrás do as de espadas um 10 de paus. No 21, para quem não conhece as regras, o as é uma carta importante, porque o as pode valer 1 ou 11, dependendo da sua mão. Então, se aqui temos 10 mais um as que vale 11, temos também 21 pontos. Beleza? Posicionem também aí as cartinhas de vocês. Também, quem quiser colocar isso no baralho, à vontade. Esse ano estamos coloridos, notaram, né? A minha indumentária é colorida, não tem mais aquele negócio de luz negra que a gente tinha, não tem uma máquina de fumaça, a visão passou, gente. Esse ano é o ano do jogo, tá bom? E o jogo é colorido, Super Nintendo era colorido, o tabuleiro é colorido, a carta de baralho é colorida. Então, cada página aqui da nossa cartilha, cada livro que vocês forem virando aí, tudo bloqueado, né? 2, 3, tudo colorido. Beleza? Aqui está o nosso primeiro livro, Andreia Jeftonovic, de ascendência sérvia, mas chilena. Certo? Nova, uma jovem escritora, mas com um livrinho pentelho que ela escreveu, que eu vou falar para vocês. O nosso primeiro texto de apoio, ele se complementa com esse QR Code. Então, aqui tem um trechinho inicial dele, leiam aqui, mas partam para o QR Code. Esse QR Code, se não me engano, tem umas 5 páginas. E isso é melhor ser lido no desktop ou no iPad, não no celular. No celular perde um pouco de proporção, perde um pouco de leitura, então e não é breve, então sugiro fortemente que vocês leiam isso no computador. Beleza?
ele já está disponível. É um texto de um livro. A gente lê muito, né? Como eu falei, a gente recebe muita indicação de muita gente. Então, por exemplo, Marcelão indicou livro, Joana indica livro pra caramba, Ana Cláudia, que está desde 2009 com a gente, indica livro. Pai, mãe, namorada, tio, tia, todo mundo indica livro. E um dos livros que eu li para que entrassem nesse ano é esse daqui, O Ser Humano é um Ser Social, de uma filósofa brasileira, que é a Marilena Chaui. A Marilena, ela ficou muito conhecida um tempo atrás, em que ela atacou a classe média. E ela atacou de forma muito voraz, muito agressiva. Ela foi bastante mal interpretada, ela foi agressiva, depois ela se redimiu, mas ela é uma das principais, talvez a mais reconhecida filósofa brasileira. E muita gente não conhece ela. E o texto é muito interessante. Então, não deixem de ler, porque ele desperta a questão moral, a questão relacional, a questão social, de núcleo familiar, de relação entre pessoas. E isso é muito importante para que vocês entendam o ponto que a gente quer tocar com esse primeiro livro. Então, não deixem de ler o texto de apoio. Às vezes ele pode ser mais difícil do que o livro. Às vezes ele demanda um pouco mais de vocês. Mas ele pode abrir uma porta gigantesca de compreensão para o livro. Mesmo, eu juro. Façam isso. Vai ajudar e vai abrir uma porta. Prometo. E um poema. Sempre. Está aqui o nosso poema de Mário Quintana. A enorme maioria dos poemas é escolhida por esta pessoa brilhante que está conosco, o Breno Siviero. Certo, Breno? Imagina. As músicas estão aqui também. Aqui tem o nome do cantor. Eu já nem, acho que foi a Júlia que me perguntou. Então aqui, Breno Góes, a letra. Então ouçam lá no QR Code e leiam aqui junto, porque ajuda também. Tem música que em inglês está traduzida para quem não fala, para quem, enfim, não vai conseguir entender às vezes. Então, se tiver em português, obviamente está em português. Se estiver em inglês ou em qualquer outra língua, a gente traduz para vocês. Tá bom? Não deixem de acompanhar. Gente, eu sei que dá uma curiosidadezinha pequena de querer dar uma boa espiada. E, obviamente, tem espaço. Então, se você dá uma abridinha assim, ó, espiar por baixo, pelo lado, você vai conseguir ver os próximos livros. Mas vai de você. Pode deslacrar quem quiser. E eu sugiro que não faça. Eu acho mais legal a gente ir descobrindo juntos. Eu já nem lembro mais os livros que a gente escolheu. Eu vou descobrindo com vocês aqui novamente. Então, não deslacrem, tá? Foram 2.200 clipes colocados com tanta dor e tanta dedicação para vocês abrirem antes. Isso não seria justo com a Bia, tá bom? Passando tudo isso, então, lá mais para o final, nós temos os livros que estiveram no Cala em 2020, em 2019, caso vocês tenham curiosidade. E nós temos um último envelope com uma data de 11/11/2021. E aí, nesse dia, vocês têm permissão para abrir esse envelope. E eu não tenho a menor ideia do que esteja ali dentro. Muito bem? Uma coisa importante. Se você acabou de ler o livro, você não precisa esperar pelo dia que está apontado aqui. Então, o livro 2 já está aqui para vocês. Então, está lá na página azul, 14 e 15 de abril de 2021. Se você acabou nesse final de semana, não aceite caramelos de estranhos, você pode vir aqui e abrir. Mas, pelo amor de Deus, cuidado com os spoilers, tá bom? Tem gente no grupo que não vai ler no mesmo ritmo, tem gente que às vezes não vai ler. Então, obviamente, o Instagram quer postar, posta, à vontade, de ganhar ponto, inclusive. Mas, cuidado, vai ter amiguinho que vai ficar bravo, tá bom? Junto do primeiro livro, vocês receberam esta caixinha, certo? Essa caixinha continha um doce, que eu não sei o nome disso. Pode ser uma barrinha, uma tortinha, um docinho de limão. O que importa é que parte do recheio desse doce era caramelo de limão. E é justamente por isso que ele acompanha o nosso primeiro livro. Não aceite caramelos de estranhos. E muita gente aqui não conhece o clube e não me conhece. E eu tenho certeza que já comeu o doce. Então, cuidado. Este livro vai ser difícil para você. Beleza? Aqui a gente tem
Também sempre um recadinho junto com nossa comidinha. Junto deste livro, vocês receberam 3 cartas. Curiosamente, elas somam 21. Beleza? No jogo de 21, toda imagem vale 10. Então aqui temos 21. Beleza? Notem que a nossa dama de paus é fumante. Vocês viram isso, né? Ela fuma. Cada imagem do baralho desse ano foi construída especificamente para um dos livros. Então, todas as imagens dos baralhos tradicionais foram adulteradas. E cada livro vai trazer uma imagem e mais cartas que somem 21. Nesse caso aqui, a gente trouxe o símbolo de uma pessoa que seria talvez uma mãe de família, né? Que, no caso, no baralho tradicional, representa... O baralho tradicional tem muitos significados e a gente vai passar um pouquinho por eles ao longo do ano. Mas a dama de paus no baralho original dizem que faz referência a Elizabeth I. Certo, Breno? Elizabeth I, a rainha virgem. Na verdade, não. Vamos lá, começando. Olha, a carta do baralho, minha gente... Bom, eu queria cumprimentar todo mundo, deixa eu usar os meus 5 minutos aqui. Hugo, parabéns. O seu perfeccionismo, ele é patológico, mas graças a Deus que você o tem, porque, como disse o Marcelo, o grupo, né? Todos nós os deleitos, todo mundo que já era do grupo do Cala, que está entrando agora, bem-vindos, bem-vindas. Não posso deixar de fazer um registro também aos 300 mil mortos, né? A gente está aqui, claro, rindo, celebrando como uma resistência, mas é importante a gente fazer uma menção, né, a isso que a gente passa. E, bom, olha, sobre a carta do baralho, essa daqui era Elizabeth de York, e ela era a avó da Elizabeth I, que foi rainha da Inglaterra. E a carta do baralho, na verdade, foi uma homenagem a ela. O marido dela era esse daqui, ó, Henrique VII, que era da dinastia de Lancaster, derrubou o rei Ricardo III, que foi imortalizado naquela obra de Shakespeare, não sei quem já viu essa peça, e eu sempre quis falar aquela frase do Ricardo III quando ele é deposto, né? A horse, my kingdom for a horse. E aí começa, junto com ela, vocês podem ver aqui que ela está segurando uma rosa, que tem na carta do baralho, que é a rosa branca, da família York. Essa foi a Guerra das Duas Rosas, que inspirou o George R. Martin a escrever Game of Thrones. E quando junta com a rosa vermelha dos Lancaster, a gente tem a rosa de Tudor, que é essa daqui. E ela era viciada em jogo, Hugo. Ela adorava jogar. Ela morreu aos 37 anos no parto e dentro do seu inventário ali havia uma série de dívidas de jogo, de baralho. E foi em homenagem a ela que começaram a colocar essa figura dela aqui nas cartas do baralho. Agora, você tinha falado da rainha virgem. Essa Elizabeth de York, ela foi a mãe do Henrique VIII. Acho que quem assistiu os Tudors, aquela série, deve lembrar dele, né? Ele tinha uma boa figura e tudo mais, ou não, e ele teve as 6 mulheres, né, das quais ele decapitou 2. E foi ela, Elizabeth de York, a avó da rainha Mary, né, a Mary sanguinária. Eu fiz aqui um Blood Mary em homenagem a ela, inclusive, estou tomando, me empolguei. E ela foi a avó, Elizabeth de York. A Mary Tudor, casada com o Felipe II da Espanha, que foi o homem mais poderoso do mundo naquele momento, o maior império que o mundo tinha visto. E eles entram em guerra com a Inglaterra, quando depois assume a irmã dela, a Elizabeth, essa sim que você mencionou, que é a rainha virgem. E a Elizabeth, ela não era virgem, claro, mas ela optou por não se casar naquele momento, né, na Idade Moderna, no século XVI. Se hoje a gente ainda tem machismo, imagine naquela época, ela é uma governante, né? Ela opta por não casar para priorizar a formação da Inglaterra, que ainda não existia como Estado Nacional, que estava se formando. Então, ela achava que um matrimônio, como a irmã feito casando com Filipe II, colocaria a Inglaterra numa posição de submissão a uma outra potência estrangeira. Então, ela faz essa opção. E ela dá um cacete no Filipe II, porque ele tenta invadir a Inglaterra, ele tinha a maior frota do mundo, a Invencível Armada, né? E ela, na Batalha de Gravelines, em 1588, realmente dá, com a ajuda de uma tempestade,
ela destrói a armada do Filipe II, que era comandada por um galeão português, né, o São Martinho. Lembrando que nessa época Brasil e Portugal estavam sob o domínio da Espanha, a União das Coroas Ibéricas, e portanto, a Elizabeth ela realmente revoluciona a política naquele momento, com uma grande vitória política, e deixa o legado da consolidação não só da monarquia inglesa, mas daquilo que virá a ser o modelo econômico inglês, né, fortalecido mais tarde por Oliver Cromwell, com os atos de navegação e com a união da dinastia Hanover com a burguesia e o parlamentarismo, né, formando aí depois o maior império que o mundo já viu, que vai ser o Império Britânico, e que dificilmente vai ser superado agora, não tem mais como, né? A não ser que os globalistas comunistas liderados pelo Soros deem um golpe aí, consigam fazer um império maior, o que a gente duvida. E a Elizabeth, ela podia ser comparada com a Rainha de Copas por um certo aspecto também. Ela manda matar a prima dela, a Mary Stuart, que era a Rainha da Escócia, porque ela era católica, a Mary Stuart, e ela tinha ali, junto com um grupo de nobres ingleses, um projeto para derrubar a Elizabeth. E essa execução, que poderia lembrar muito a Rainha de Copas da Alice no País das Maravilhas, né? Cortem as cabeças. Foi terrível. O Carrasco errou o golpe de machado, pegou na nuca dela, ele precisou pisar na cabeça dela para atirar o machado, mais 2 tentativas até conseguir decapitá-la. Aí quando pegou a cabeça, a peruca dela caiu e a cabeça rolou pelo chão, e aí descobriram um cachorrinho dela escondido nas roupas dela. Foi uma cena cuja descrição é terrível. E a Elizabeth não era virgem porque ela nunca se casou, mas teve uma série de preferidos da corte, dentre os quais aqui o Sir Walter Raleigh, que chegou até a explorar o Brasil, foi a Venezuela, enfim, foi um grande navegador, foi amante dela, era um pirata, deixava os espanhóis malucos, e ele fundou, em homenagem a ela, a colônia da Virgínia, né? A Virgem, de forma até bastante irônica. Agora, eu queria citar como contribuição da Elizabeth principal, também ela dá nome a um acessório que os nossos amiguinhos odeiam, né? Que é o colar elisabetano. Qual deles nunca precisou usar? E, por fim, falar que este aqui é o rei Farouk. O rei Farouk, ele foi rei do Egito, ele foi deposto pelo Nasser, um contexto do imperialismo francês e britânico ali na região da África e da Ásia, e ele disse uma coisa muito interessante que é pertinente ao nosso tema, baralho, cartas. Quando ele foi deposto, aliás, ele participou da nacionalização do canal de Suez, né? Vai estar com o navio lá atolado, tem a ver com esse contexto aqui. E quando ele foi deposto, ele disse o seguinte: vai chegar um dia no mundo que sobre a face da Terra existirão apenas 5 rainhas. As do baralho e a rainha da Inglaterra. E de fato a gente tem aí isso até hoje. Agora é só mandar um alô para vocês, falar um pouquinho disso brevemente, estrear aqui minha capacidade de compartilhar coisas, estou muito orgulhoso. Obrigado, e é com você, Huguinho. Essa nossa carta representa um pouco dessa história que o Breno trouxe para vocês. Vocês vão perceber que esse livro debate um pouco o conceito de moral. E eu digo que ele é um pouco assustador e um pouco incômodo, porque ele vai trazer, por exemplo, questões como o incesto. E que todo mundo fala assim, nossa, o incesto. Pois é, o incesto. Mas o nosso texto de apoio tenta explicar um pouco dessas construções sociais, para que a gente tente rever um pouco essa moral. Não estamos falando para que sejamos incestuosos, não é isso. Mas é para que a gente entenda isso de forma crítica. E essa é a inspiração que esta rainha trouxe para a gente. Certo? Muito bem. Seguindo, vocês receberam, finalmente, junto deste livro, aquele velho manualzinho aqui, ó. Temos em jogo, temos no baralho, temos a questão e temos que jogo. Obviamente, o nosso jogo inicial é o tabuleiro, que curiosamente traz a palavra tabu inicialmente. Então, ele foi escolhido por isso e a gente entregou para vocês um tabuleiro junto da cartilha que vocês já viram, certo? O nosso debate específico nesse livro é tudo o que está por trás das sombras das famílias. Todas as famílias têm sombras. E é o debate moral por trás da construção familiar e social que a gente vive, vê, percebe, não. Está aqui o baralho, dama de paus, e as questões sobre a família tradicional brasileira, que tanto é pregada hoje em dia. Então, notem que
hoje ou ontem vocês receberam o livro de Andrea Jeftanovich. O nosso próximo encontro debate o livro que foi lido. Nesse mesmo dia, vocês recebem o próximo livro a ser lido, certo? Então, o próximo encontro, vou pegar a data aqui, que é no dia... Vamos ver. No dia 14 e 15 de abril, nós debateremos Não Aceite Caramelos de Estranhos e nós traremos o nosso livro 2, certo? Então, os recados complementares, puxando nosso roteirinho aqui, que eu acho que eu pulei e esqueci. Uma coisa muito importante, não comentei, mas anualmente a gente faz algum tipo de esforço, porque vocês viram que tem bastante material gráfico no clube. E, obviamente, isso demanda algum consumo de papel, que entendo que, de certa forma, seja um pouco irresponsável, mas fazer de tudo isso digital perderia um pouco o encanto. Esse ano, não temos o jornal, então a gente usou folhas recicladas. Essa folha que vocês receberam, ela é reciclada e, obviamente, ela pode ser novamente reciclada. Então, é uma forma de tentar diminuir a nossa pegada de impressão de papel, que ela é bastante forte e agressiva. Então, beleza, papel reciclado. E de gramatura baixa também, você vê que ele é bem molinho, que não precisa tanto papel para montar ele. Outras coisas aqui importantes. Adicionar esse... Este livro, este clube, é sem fins lucrativos. E o que eu quero dizer por isso? Ninguém que está aqui envolvido, Nates de fora de São Paulo, Leandro, Breno, eu, enfim, todo mundo que ajuda, está tirando 1 centavo disso. Todo o dinheiro que vocês pagam é simplesmente para que a gente compre os livros, produza o material gráfico, escreva tudo isso e entregue para vocês. Então, muito pode parecer muito clichê, mas é fato. É o amor à literatura e a crença de que a literatura e a leitura transformam muito a gente, nos trazem repertório, referência e tudo mais. E isso é um impacto social multiplicável, incrível, escalável, violento. Então, a gente faz isso com o maior carinho do planeta. Então, de novo, este clube é sem fins lucrativos. No ano passado, a gente traria iniciativas sociais, que elas continuam no campo da vontade, porque a gente gostaria que essas iniciativas sociais fossem presenciais e não virtuais. São basicamente 3 iniciativas, e elas estavam super bem encaminhadas, mas infelizmente elas não puderam acontecer. Uma delas seria a leitura com crianças. Obviamente, a parte disso tudo, nós montaríamos um grupo e tentaríamos buscar orfanatos, casas de crianças e lares em que as crianças estão, para ler conjuntamente com elas. Não aconteceu por causa da pandemia. E talvez a gente possa juntos construir isso, não sei como. Preciso de vocês, quem tiver interesse me chama, a gente monta grupo e tenta tirar do papel, beleza? 2 seria a leitura com idosos. Eu não sei se idosos é a forma correta, né, do termo, mas também em lares de idosos, casas de acolhimento, para que a gente levasse companhia para essas pessoas. O livro seria uma desculpa para que a gente pudesse ali entregar um momento de companhia, de presença para uma população que acaba sendo esquecida ou deixada, às vezes, desacompanhada. Então, essa seria uma segunda iniciativa. Tem gente que gosta mais de conversar com criança, tem gente que gosta mais de conversar com os velhinhos, tá bom? E a terceira, que a mim encanta muito, seria a leitura presencial em presídios. E aí, de novo, já digo para vocês, já disse ano passado, temos entusiastas, a Joana adoraria, sonha com isso. Obviamente, a leitura nos presídios foi muito interrompida pela pandemia. Não seríamos nós, pessoas privilegiadas, potenciais vetores de vírus que levaríamos lá para dentro o vírus da Covid. Então, obviamente, isso foi suspenso e não dá para a gente fazer esse encontro virtual. Mas eu já tinha visitado o presídio, eu já tinha escrito um ofício para aprovação para o nosso projeto começar dentro de um presídio aqui em Santo André. Conversei com os presos e tudo mais, mas a gente teve que interromper isso, não só pela pandemia. Porque, no último ano, o governador do estado de São Paulo, junto do presidente da federação, eles baixaram
uma lei que dizia que todo preso que ler um livro por mês e fizer uma resenha desse livro, que seja avaliada e corrigida, tem 4 dias de remissão de pena. Então, se o cara está preso há 10 anos, ele vai diminuir 4 dias dessa pena e vai ficar preso por 9 anos e 361 dias. Se você for lendo isso em progressão, você vai diminuindo a sua pena e aprendendo e evoluindo e tudo mais. Infelizmente, essa remissão de pena hoje não está ativa, a não ser que tenha voltado, e torço para que isso tenha acontecido. Mas a gente precisa esperar a pandemia cessar e estar sob controle. E o INSS também está suspenso. Também está suspenso. Mas a gente tem o contato dentro dessa prisão do Santo André. Óbvio que pode ter mudado nesses últimos meses, mas a gente pode levar outras benfeitorias. Então, a gente pode construir uma biblioteca, a gente pode fazer alguma coisa para que, se o preso não tenha o benefício da remissão de pena, para que ele tenha uma estadia mais digna lá dentro, porque a estadia lá dentro é miserável, é subhumana, é um negócio muito triste de ver. Entrei, conversei com alguns deles, e o mais encantador e até ingênuo, eu diria, é que eu estive em uma sala de alfabetização de presos, com 30 presos, um cubículo. Nessa sala, eu apresentei o que seria um clube de leitura na penitenciária, e os presos analfabetos levantaram a mão e perguntaram: como eu faço para participar deste clube de leitura? Então, vejam a necessidade, a vontade e o quanto que a gente precisa estar junto dessa população encarcerada, que hoje é um país encarcerado. Certo? O marcador de livro é temático do livro ou se vai ser assim em todos? Excelente pergunta, que eu tinha esquecido de comentar. Cada livro, ano passado, ou nos últimos anos, a gente tinha um marcador padrão para o ano inteiro. Nesse ano, cada livro traz um marcador diferente, com o tema do livro e com uma frase do livro. Então, este foi o primeiro marcador. Notem que são doces e caramelos. E a frase de Claude Lévi-Strauss, que está aqui na primeira página do livro, e cabe até ler: a sociedade não proíbe nada além daquilo que ela mesma suscita. Olha só, último ponto. A qualquer momento, quando eu quiser, a gente pode usar o nosso dado para andar algumas casas. Então, vocês têm a tabela de pontos, vocês têm o tabuleiro, e a gente não vai auditar, obviamente, a pontuação de cada um de vocês. Mas os que gostarem, quiserem e se entreterem com a tabela de pontos, preencham, porque não é brincadeira que a gente tem essa premiação no final. E, obviamente, além das tarefas aqui contidas, a gente vai distribuir tarefas ao longo do ano. Então, para que a gente comece, quem quiser lançar o dado e marcar sua pontuação na tabela de pontos, fique à vontade. Tomara que ninguém tire 6. Esse é um desejo do fundo do meu coração. Gente, muito... Olha lá, olha a Joana já. A gente precisa auditar esse negócio. Muitíssimo obrigado. E a gente continue conversando, debatendo no grupo de WhatsApp. E até abril, tendo lido Andréia Yeftanovic. Boa noite. Bem-vindos.